O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a primeira leitura, nos dá a ocasião de nós meditarmos a respeito da sabedoria, isto é, o que é uma vida sábia, o que é uma pessoa sábia, cristamente falando, o que é uma pessoa sábia. Pois bem, no início, nós estamos aqui no capítulo 5 de São Tiago. São Tiago, ele diz assim: e agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. São Tiago aqui está falando a respeito do inferno preparado para aqueles que para eles se encaminham, do inferno preparado para aqueles que colocam a sua esperança neste mundo, do inferno preparado para aqueles que não têm uma visão espiritual. Esta é uma pessoa nécia, isto é, uma pessoa que não é sábia. Por quê? Porque sábio é aquele que coloca a sua esperança no Senhor. Nós, quando rezamos a quaresma de São Miguel, durante 40 dias, nós pedimos a Deus, por intercessão de São Miguel, aquela sabedoria que nos faz trocar os bens da terra pelos bens celestes, pelos bens do céu. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa sabedoria, porque infelizmente há muitos cristãos que vivem a sua fé simplesmente de uma maneira social. É incrível, é espantoso, mas há muitos cristãos que vivem a sua fé, se é que alguém assim pode ser chamado de cristão, vive sem uma perspectiva sobrenatural, então vive apenas olhando para as coisas da terra. Então, São Tiago diz que essas pessoas que colocam o seu coração nas riquezas do mundo, que essas pessoas que querem ser felizes aqui, então elas querem ser ricas, elas querem ser saudáveis, elas querem ser inteligentes, elas querem ser bonitas, mas elas querem se dar bem apenas para este mundo, não tem uma perspectiva sobrenatural. É claro que uma pessoa assim, ela vai colocar em segundo plano Deus, e ela vai se esquecer das realidades eternas. Pois bem, então para essas pessoas, São Tiago diz: e agora, ricos,
chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e as vossas roupas estão carcomidas pela traça. Não há aqui como ouvir esta passagem e não se recordar das palavras de nosso Senhor. Com certeza, São Tiago isso está dizendo, tendo em mente aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Jesus diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, e os ladrões roubam. Então, Jesus já havia ensinado, por isso que São Tiago está dizendo isso. Aqueles que querem se confessar, as confissões estão acontecendo aqui do meu lado esquerdo. Pois bem, então São Tiago, ouviu, sabendo deste ensinamento de nosso Senhor, São Tiago diz, a partir do que Jesus ensinou, diz então, não queira ser rico e colocar o seu coração nas riquezas deste mundo, porque como disse Jesus, não ajunteis para vós tesouros na terra. E meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos fazem exatamente o contrário. De verdade, pare um pouquinho e se pergunte e responda para você mesmo: não é isso o que as famílias ensinam para os seus filhos? Não foi isso que muitas vezes a você foi dito? Se você cresceu numa família muito piedosa, graças a Deus, a sua família fez você crescer nessa sabedoria. Se não, as crianças são educadas nesta falsa sabedoria, isto é, de você crescer, você tem que estudar para ter um bom emprego, para se casar, ter um bom casamento, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo. Nada disso é mal, mas se torna terrível e idolátrico se só isso rege a sua vida. Isto é, se você vive apenas focado e voltado para aquilo que a ferrugem destrói e a traça corrói. Então Jesus diz aqui, e está em perfeita harmonia com o que São Tiago afirma: não junteis para vós tesouros na terra. Consequentemente, onde é que nós devemos juntar tesouros? No céu. Porque os tesouros da terra, a ferrugem e a traça corroem, os ladrões roubam. Versículo 20, Mateus capítulo 6, versículo 20: ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Infelizmente, meus santos, muitos cristãos são ricos aqui no sentido negativo da palavra, tem o seu coração nas riquezas do mundo, tem o seu coração nas coisas passageiras. E então, para essas pessoas que São Tiago diz: e agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. A vossa riqueza está apodrecendo, a vossa beleza está passando, a vossa saúde está desaparecendo. Quando os anos passam, a beleza vai sumindo, a saúde vai se enfraquecendo. Os bens que nós possuímos, já nem tanto deles podemos desfrutar, e quando morremos, nada levaremos. Então, a vossa riqueza está apodrecendo, vossas roupas estão carcomidas pela traça,
Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar as vossas carnes como fogo. E no versículo 5, São Tiago vai dizer: vós que viveis com o vosso coração apegado a essas coisas, vós estáis cevando os vossos corações para o dia da matança. Palavra forte. Quem assim vive está cevando. Pense aqui, um animal cevado. Você vai ali engordando aquele animal para, num dia marcado, você matar aquele animal. Você dá um fim àquele animal. Pois bem, é isso o que diz São Tiago quando afirma: quem isso vive está sendo cevado para o dia da desgraça, para aquele dia a respeito do qual o Evangelho de hoje nos fala, noutro contexto, falando do contexto do escândalo, mas que Jesus, aqui em Marcos, capítulo 9, ele fala por 3 vezes no inferno. Meus irmãos, não é para causar terror, mas nós precisamos voltar a falar a respeito do inferno, porque se fala tanto do céu, como se ele fosse a consequência óbvia da nossa vida. As pessoas morrem e nós já dizemos assim: foi para o céu, quando nosso Senhor, ele fala muitas vezes a respeito do inferno, porque nós precisamos levar a sério essa possibilidade. Então, numa leitura tão curtinha, Jesus fala por 3 vezes a respeito do inferno. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Jesus diz assim, 43: se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida, no céu, sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. No versículo 46, Jesus vai dizer de novo: se o teu pé te leva ao pecado, corta-o. É melhor entrar no céu sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. E no versículo 48, Jesus fala de novo do inferno, quando diz: lá no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Ontem, na homilia de ontem, eu esqueci de citar este ponto, quando nós falávamos a respeito de São Policarpo. Diz que São Policarpo, o procônsul disse: eu vou lançá-lo às feras, e elas vão te estraçalhar. E ele respondeu, onde maior for o sofrimento, maior será a recompensa. E aí o procônsul diz: então eu vou te lançar às chamas, tu serás queimado. E ele diz: o teu fogo, o fogo que tu lançarás sobre mim, durará 1 hora apenas, mas o fogo no qual tu serás lançado durará para sempre. Percebe aqui esta consciência da eternidade do inferno. Então, meus santos, por amor a Deus, sim, mas também, claro, se você agir por amor a Deus, essa segunda opção não é nem necessária. Mas se você não é tão virtuoso assim, que pelo menos pelo horror ao inferno, e quem sabe depois você cresce e vai fazer isso por amor a Deus, mas não queira caminhar para a perdição eterna. Então, peça a Deus, diante dessa leitura, diante da quaresma que já se aproxima, de pedir a Deus um coração sábio, um coração que busque as coisas do alto, que você não esteja vivendo nesta vida, como que sendo cevado para o dia da matança, mas que você viva esta vida se preparando para o céu, porque quem vive no pecado está sendo cevado para a matança.
Quem vive longe de Deus está se preparando para o inferno. Quem vive com os olhos voltados apenas para as coisas materiais está se preparando para a perdição. Então, olhe para você, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais e reze. Olhe para você, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais e dobre os joelhos. Olhe para você, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais e clame misericórdia. Clame a Deus: meu Deus, dá-me a mim e aos meus esta sabedoria. Eu preciso ter esta sabedoria para que eu esteja disposto a trocar as riquezas efêmeras desta vida pelas riquezas que não passam, para que eu esteja disposto a trocar o ouro e a prata deste mundo, porque o ouro e a prata deste mundo enferrujam, as roupas serão carcomidas pela traça, mas a roupa nova com a qual Deus nos revestirá é Cristo. Nós seremos revestidos de Cristo, e Cristo não será roído, destruído pela ferrugem, nem carcomido pela traça. A beleza de Cristo não será destruída com o passar dos anos na eternidade. Seremos sempre jovens e sempre belos em Cristo. Então precisamos aprender a desejar aquilo que não passa, a desejar o céu, a desejar as realidades celestes, porque o nosso coração é carente desta sabedoria. O nosso coração, ele é burro, ele é nécio, ele é ignorante. Então nós precisamos crescer nesta sabedoria, precisamos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que ela pacientemente nos ensine a crescer nesta sabedoria. Precisamos pedir que São José, que é padroeiro de toda a igreja, que ele nos ensine, assim como ele ensinou Jesus o ofício de carpinteiro, que ele nos ensine a sabedoria, para que nós busquemos as coisas do alto, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, para que nós tenhamos no nosso coração, de uma maneira viva, aquela passagem do Salmo que diz: ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Ensinar a contar os dias é saber, a nossa vida passa, eu estou com 45, quem garante que aos 46 eu chegarei? Nós não sabemos, e mesmo que eu viva até os 90, até os 100, o que são 100 anos comparados à eternidade? Eu sempre gosto de fazer uma comparação exagerada, e que na prática não é nada. Imagine que 100 anos sejam 10 passos, imagine que a eternidade sejam 10.000 voltas no globo terrestre. Pois bem, a eternidade é muito mais. Então quer dizer, não é nada. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, para que nós não coloquemos a nossa esperança neste mundo, porque a figura deste mundo passa, nós também passaremos, e é também sobre isso que o Salmo de hoje fala. Ele como que enfatiza. Se vocês pegarem na Sagrada Escritura, nós temos aqui apenas a partir do versículo 14, mas vocês vão ver que em várias traduções, na Bíblia do Peregrino, na Bíblia de Jerusalém, ou na Bíblia da Ave Maria, vocês vão encontrar títulos semelhantes que diz assim: a instabilidade da felicidade neste mundo. É o título deste salmo de hoje. Isto é, a igreja escolheu este salmo, isto é, a felicidade neste mundo, ela é instável, ela é fugaz, ela é passageira, e infeliz, triste aquele que coloca a sua felicidade
nas coisas deste mundo. O versículo 7 já diz assim de cara: infeliz daqueles que confiam em seus bens e se vangloriam nas suas riquezas. Triste daqueles que colocam a sua confiança nos seus bens, na sua inteligência, na sua beleza, na sua saúde, na sua riqueza, na sua família. Infeliz daquele que não coloca a sua confiança no Senhor. No Senhor. Mas nenhum homem, este que coloca a sua felicidade nas riquezas, mas este homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, nem pode pagar a Deus o seu resgate, porque caríssimo é o preço da sua alma. Com toda a riqueza que ele tiver, ele não pode comprar a sua salvação, ele não pode comprar a sua alma, porque ela é muito cara. Quanto custou a nossa alma? O sangue do nosso Deus. Caríssimo é o preço da nossa alma, porque o preço pago pelos nossos pecados foi o sangue derramado de Cristo na cruz. Então não há bens neste mundo que possam nos comprar a salvação. Não há bens neste mundo que possam nos garantir a felicidade para sempre. Não há bens neste mundo que possam nos garantir a felicidade pela qual tanto desejamos. Então é por isso que o Salmo, então, vamos aqui começar pelo versículo 14, vai dizer: este é o fim, isto é, a desgraça, o inferno, onde o fogo não se apaga, a matança. Este é o fim daquele que espera estultamente. O que é uma pessoa estulta? Estulto é apenas uma maneira culta de dizer burro. Estulto, nécio, ignorante. Este é o fim de quem espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com a sua riqueza, com a sua sorte, isto é, que se alegram com as coisas que passam. São como um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apacenta. Olha que imagem horrorosa. É a morte que é o pastor que apacenta essas pessoas que esperam estultamente nas suas riquezas. É a desgraça, é o diabo, é a matança que os apacenta e que os leva para o cemitério, figura aqui do inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não se destrói. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos, na desgraça, fixarão sua morada. Meus santos, os corpos dos condenados são horrorosos, porque todos ressuscitaremos, como diz São Paulo. Os que vão para o inferno também ressuscitarão, mas os seus corpos serão monstruosos, serão horrorosos, serão deformados. Já os corpos ressuscitados serão belos, serão santos, serão semelhantes ao corpo de Cristo. Mas continua o Salmo, diz: logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos, na desgraça, fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, daqueles que colocam a sua esperança no Senhor. Deus me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Pois não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo, mas vai-se ele para junto de seus pais, e nunca mais verá a luz. Meus irmãos, que a palavra de Deus hoje nos faça suplicar, mas para isso é importante que você reconheça que você é estulto, que você é ignorante,
que você é nécio, que você é carente desta sabedoria. Que se você diz, não, Padre, eu creio nisso, e eu creio completamente, então você, além de tudo isso, você é arrogante, soberbo, orgulhoso. Além de estulto, é arrogante, e é o pior, né? Aquele que nem se reconhece estulto, que nem se reconhece ignorante. Então bata no peito, diga: meu Deus, eu quantas vezes sou enganado pelo diabo, eu quantas vezes me sinto atraído pelo mundo, eu quantas vezes me sinto iludido pelos prazeres e riquezas que o mundo me apresenta. Dá-me, Senhor, sabedoria. Mostra-me, Senhor, de uma maneira nova, que a minha vida é fugaz, que a minha vida é efêmera, que a minha vida é passageira, e que vale a pena apostar tudo em Ti, e que vale a pena trocar os bens que Tu me deste aqui na terra, por bens maravilhosos no céu. Mas eu Te peço, Senhor, isso não apenas para mim, eu peço também para os meus filhos. Então os pais aqui presentes, rezar pelos seus filhos, para que eles tenham esta sabedoria. Os filhos aqui presentes, intercedendo e rezando pelos seus pais, para que eles se abram a esta sabedoria, se abram à busca desta sabedoria, e possam se preparar para aquele encontro definitivo e determinante das nossas vidas com Jesus Cristo. Que a Virgem Maria e São José intercedam por nós, para que nós abramos o nosso coração para esta sabedoria, que é a única riqueza de Deus para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.